Graça e paz a todos. Quero compartilhar com você algo no Salmo 19, que é um salmo de riquezas infindáveis, um salmo precioso demais que Davi escreveu para nós, onde ele começa esse salmo já falando de como o nosso Deus, ele se revela, ele manifesta a sua grandeza e o seu poder através da criação, da beleza da criação que nós podemos contemplar todos os dias. Depois, na sequência do Salmo, Davi vai falar que Deus também se revela pela sua palavra e vai exaltar essa palavra de uma maneira muito bela, dizendo primeiro que essa palavra, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é uma palavra perfeita. Isso já é algo grandioso, porque nós vivemos num mundo caído por causa do pecado. Então, todos nós somos pecadores, não encontramos ninguém que seja perfeito. Até mesmo a criação que nós admiramos e que ela manifesta essa glória de Deus, a palavra vai dizer que ela também está sujeita às consequências da queda e de que a criação também anseia, ela espera por esse dia da grande redenção de todas as coisas. Ou seja, nada, nem em nós, nem fora de nós nesse mundo é perfeito, mas existe algo que nós temos acesso, que o salmista diz que é perfeito. Ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita. Olha que maravilhoso isso. E essa lei, por ela ser perfeita, ela é capaz de revigorar nossa alma. Ela é capaz de tornar sábio o inexperiente. Aquele que ainda é novo na vida, que ainda não passou por tantas dificuldades, mas ela é tão poderosa que, se você aplicar o teu coração ao conhecimento dessa palavra, você se tornará sábio antes mesmo de precisar errar e aprender com consequências da vida. Essa palavra é poderosa para isso. E tantas outras coisas. Ele vai dizer que a palavra é poderosa para alegrar o nosso coração, trazer contentamento, um contentamento diferente do contentamento do mundo. Ela traz luz aos nossos olhos, ela dura para sempre. São características tão preciosas. Veja, em meio a um mundo com tantas instabilidades, né, tantas notícias que nos deixam às vezes apreensivos, nós estamos falando de uma palavra que dura para sempre, que é a mesma ontem e hoje. Uma palavra que começou a nos ser dada por Deus há 3.500 anos atrás, através de Moisés, e foi dada até nós até no período de Cristo, né, no primeiro século, onde os apóstolos escreveram a última parte da Bíblia, o Novo Testamento. E essa palavra, ela é única, ela não muda. A mesma mensagem que começou 3.500 anos atrás foi concluída sendo a mesma história, a mesma mensagem de amor de Deus, da restauração de Deus, da salvação de Deus a todos nós que reconhecemos Cristo como nosso Senhor. Ou seja, é uma palavra que dura para sempre, que permanece a mesma. Passem os anos que passar, já se passaram 2.000 anos depois de Cristo, pois essa palavra permanece a mesma. Quando você vai ler ela, ela possui o mesmo poder, a mesma verdade de 2.000 anos atrás, quando ela foi finalizada de escrever por pessoas inspiradas por Deus. Ou seja, essa palavra é tão perfeita, ela é tão poderosa, que o salmista vai dizer que ela é mais desejável do que o ouro. Mas o que eu quero focar com você é a parte final desse salmo, que ele vai dizer que essa palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada que nos foi deixada, ela é responsável por algo muito importante na nossa vida. Ele vai dizer assim, no verso 11, por essas palavras, o teu servo, ele é advertido. E a grande recompensa em obedecer essas palavras. Ele segue dizendo no verso 12, quem pode discernir os seus próprios erros?
Absolve-me, Senhor, dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. E ele finaliza dizendo: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Veja que advertência maravilhosa que nós temos aqui, que conselho maravilhoso de que essa palavra, que o salmista vai dizer que ela é luz, ela é uma luz que ilumina o nosso coração e é capaz de nos advertir dos nossos pecados. E que coisa melhor para aquele que de fato ama a Deus, de fato entendeu da onde foi resgatado por Deus, que fomos tirados de um lugar onde nós não poderíamos sair por conta própria. Se você é um cristão, se você reconhece Cristo como Senhor, você sabe que você foi resgatado e retirado de um lugar em que você jamais poderia sair por suas forças, mas o Senhor te resgatou. E aquele que tem essa consciência, o cristão que compreendeu a obra de Cristo, o maior desejo no coração desse cristão é lutar contra tudo que tem a ver com essa vida antiga, com esse velho homem, esse homem pecador que se inclinava para as coisas do pecado, mas hoje em Cristo deseja se inclinar para tudo que é do Senhor. E a palavra de Deus, ela tem esse papel poderoso na vida do cristão, de iluminar os nossos corações, de fazer com que nós possamos discernir os nossos próprios pecados. A palavra nos ajuda a dominarmos a nós mesmos e fugir dos enganos do pecado que destroem a vida das pessoas, que destroem lares, destroem casamentos, destroem relacionamentos. É só nós olharmos para as notícias que a gente vê tantas vidas, tantas famílias destruídas por causa do pecado, por causa do engano do pecado, que ele vem com uma aparência boa, ele vem como algo sutil, dizendo que é algo bom para você, mas as Escrituras vão dizer que o fim de todos esses caminhos que o pecado oferece é sempre a morte. Por isso é tão valiosa essa advertência aqui que a palavra de Deus pode nos trazer, dizendo que ela nos traz discernimento dos nossos erros e dos nossos pecados. E é importante nós abraçarmos a palavra, abraçarmos o conhecimento dela, para que nós possamos discernir os nossos erros e os nossos pecados quando eles ainda são pequenos. Quando os nossos pecados ainda estão começando a querer brotar no nosso coração. Você já ouviu aquela expressão que diz assim: não subestime os pequenos começos? É uma expressão verdadeira e bonita para o sentido da vida. Você vê, às vezes, um negócio pequeno de alguém começando, né? Um pequeno empreendedor, ele abre um pequeno negócio e, às vezes, alguém pode olhar e desprezar, dizendo: isso não vai dar em nada. Mas os anos passam, aquela pessoa é extremamente dedicada, e aquele negócio cada vez mais vai prosperando e crescendo e se torna uma grande empresa. Ou seja, aí as pessoas usam essa expressão: não despreze os pequenos começos. Mas, infelizmente, isso também é uma verdade para o mundo espiritual. Muitas vezes podemos permitir que sentimentos se instalem no nosso coração, pequenos pensamentos se instalem na nossa mente de forma constante e nós pensamos: isso é só meu aqui, ninguém pode ver, também não está gerando mal para ninguém, mas nós vamos alimentando algo pequeno, um rancor pequeno no coração, uma ira pequena, palavras que nós dizemos: isso não é tão importante, mas essas coisas têm um poder de irem crescendo em nossos corações e se tornarem incontroláveis a ponto de que nós, de repente, quando nós percebemos, já não podemos mais dominá-las. Veja o que o escritor diz
sobre isso, ele escreve algo muito bonito sobre esse perigo. Ele diz assim: os movimentos de uma alma tentada a pecar, assim como os movimentos de uma rocha caindo do alto de um monte, eles são facilmente interrompidos no início. Mas uma vez que permanecem em andamento, quem pode interrompê-los? E, portanto, é a mais profunda sabedoria do mundo observar os primeiros movimentos do coração, sondá-lo e ali mesmo parar. Então, essa é a grande sabedoria que as Escrituras nos oferecem. Ela nos adverte, ela faz com que nós possamos discernir os pequenos movimentos do nosso coração em direção ao pecado, em direção a algo que pode lá na frente nos destruir ou dominar o nosso coração. E a palavra, então, ela é poderosa para gerar no coração do salmista aquilo que ele declara no final do salmo, que ele vai entender que tudo nele, tudo no cristão, é para honrar a Deus, é para glorificar. Esse é o alvo principal da nossa vida, da vida do cristão, é glorificar a Deus. E o salmista encerra esse salmo maravilhoso, desejando que tudo nele, até mesmo as palavras dos lábios dele, os pensamentos que vão passar na mente dele durante aquele dia, que tudo nele seja para glorificar o nome de Deus. E que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração para o dia de hoje e para cada dia da nossa vida. Que nós pensemos hoje em que nossas palavras sejam para glorificar a Deus. Que cada meditar do nosso coração, da nossa mente, seja para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino dele seja estabelecido aqui e para que as pessoas possam ver em cada um de nós representantes de Deus, embaixadores de Cristo, que esse é o nosso grande privilégio como cristãos, pessoas que exaltam a Deus, que glorificam a Deus e que manifestam a palavra de Deus ao mundo. Que fique essa mensagem ao seu coração, que o Senhor te abençoe, que nós jamais nos afastemos da lei do Senhor, porque ela é a luz que ilumina nossos caminhos. Ela é a palavra de Deus que nos adverte e que nos fortalece para vivermos uma vida em santidade em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.